Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Que a paz de Deus e de Jesus faça-se com todos. Boa noite aos nossos irmãos internautas que estão conectados via internet pela página espiritismosul.org.br. Elevamos nosso pensamento a Deus, a Jesus, para fazermos nossa oração. É nesse momento, Senhor, que mais uma oportunidade nos é dado nesta noite de aqui estarmos para estudar teu Evangelho, teus ensinamentos que nos deixaste. Permita, Senhor, que a tua paz, que a tua luz, que teu amor nos envolva a todos. Ilumina, Senhor, o palestrante que traz sua mensagem da noite, para que esta nos envolva em nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja, com suas bênçãos derramadas sobre nós nesse momento. Com a permissão e o amparo de nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, damos por iniciada a parte doutrinária desta noite, que assim seja. Hoje a mensagem está a cargo do nosso irmão João. Boa noite, meus irmãos. Nosso tema da reflexão da noite trata do espírito imortal. A grande questão que se coloca como um desafio imenso para cada um de nós é que, sabedores de que somos espíritos imortais, o que fazer? Como equacionar esta questão que envolve a cada um de nós individualmente, quando temos o conhecimento da imortalidade? O que fazer com ela? Por que as sucessivas reencarnações? Justificando-se um ir e vir continuamente, por inúmeras vezes, até atingirmos a perfeição relativa. Qual é a finalidade de tantas existências? Tantos estágios aqui na Terra? Para quê? Com que sentido? Deus, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, nos coloca neste planeta, nesta grande escola. Qual é a finalidade da nossa existência? É uma pergunta. O que fazemos com ela? É a segunda questão. A terceira questão: o que estamos fazendo agora, encarnados novamente? Como resolvermos estes temas tão delicados, que dizem respeito a cada um individualmente? Porque foi o Mestre Jesus que nos disse, no seu Evangelho, a cada um segundo as suas obras. Amai-vos uns aos outros. A outra recomendação, o ensinamento primeiro, que constitui-se na lei do amor.
Com estas questões, nos defrontamos todos nós, precisando dar uma resposta breve, urgente, para cada uma dessas questões. Precisamos tomar consciência de que é necessário andar e andar e andar depressa. É necessário acordarmos, porque grande parte da humanidade ainda dorme. A outra parte está adormecida e a outra não quer seguir os passos do Mestre Jesus e muito menos os seus ensinamentos, acreditando muitos de nós que a nossa rebeldia, causada pelo desconhecimento, pela ignorância, é contra o Mestre Jesus. Vamos para o mundo maior, na situação em que nos encontramos, e muitos de nós, extremamente revoltados, queremos vingança. Porque o pastor dos cordeiros só fala no bem, só quer a paz, não resolve nada. Essa rebeldia que temos conosco e que vai para o mundo espiritual conosco, permanecemos na revolta, na incompreensão, sofrendo, acreditando que estamos transgredindo os preceitos do Mestre Jesus. E nos esquecemos. E não conhecemos que não estamos rompendo com os preceitos do Mestre Jesus. Nós estamos rompendo a nossa ligação, o nosso liame, a nossa sustentação com o nosso Criador. É com Deus. É contra Ele que nós estamos agindo equivocadamente, mais uma vez, reincidentes na falta. Exilados que estamos, e ainda assim, desconhecendo a infinita bondade do Pai, somos contra Ele, contra o nosso próprio Criador. E daí é que nós compreendemos e vamos entender por que tanta dor, por que tanta guerra, por que tanta violência, por que tanta maldade entre nós, que não conseguimos ainda nos humanizar, embora tenhamos adotado o título de humanidade. Não conseguimos nos civilizar e dissemos que somos uma civilização, mas estamos nos matando uns aos outros, e de formas perversas, cruéis, extremamente cruéis uns com os outros. Dizemos que somos uma sociedade onde alguns sócios não têm participação de nada, nem conhecidos são uns dos outros. E somos uma sociedade. Foram os títulos que conseguimos
desde a antiga Grécia até hoje. E assim vivemos nós, cercados pelas aflições, pelas angústias, pelas enfermidades, sem ceder um passo para escutar a voz do Mestre, que bate na acústica do nosso coração todos os dias, pedindo: ama, serve, ajuda, entende, busca os objetivos da tua vida, da tua existência. Observa qual é a finalidade de tu estás aqui, interligado um ao outro, necessitado um do outro. Por que tens esse orgulho tão forte? Por que ainda trazes esse egoísmo tão acerbado no teu coração? A mensagem divina nos vem através de Jesus, nos dizendo: os mansos herdarão a terra. E nós somos bravos, violentos, irritadiços, sem compreender que com esses comportamentos estamos trazendo doenças de toda a ordem para dentro de nós, buscando cânceres pelo nosso comportamento odioso conosco mesmo, vivendo envenenados, sem compreender ainda que dentro de nós está Deus, no coração de cada um. O reino dele está aqui, mas nós não compreendemos. Como não compreendemos que nós temos o remédio para a nossa cura, porque fomos nós mesmos que trouxemos a enfermidade para dentro de nós. Mas como desconhecemos, não sabemos nem buscar a cura que está dentro de nós. Pela nossa vontade, pela nossa fé, pelo nosso desejo de mudar de vida. Não entendemos que a doença é um aviso. Não compreendemos. Por isso sofremos, sem entender esse Pai de infinita bondade, que sucessivamente nos traz à terra, nos dá a vida, para que possamos evoluir, para que possamos resgatar alguns débitos do passado, e que são muitos. Não entendemos que para estarmos aqui agora, nesta noite, foi necessário que muita gente se mobilizasse, nos ajudando, nos carregando nos braços, para trazer-nos até onde estamos agora. Onde estão eles? Onde estão essas criaturas que nos ajudaram? Eis aí o motivo por que temos que ajudar, temos que servir. Quanta felicidade no servir, no ajudar, no andar no bem, buscar o amor que Jesus nos trouxe através do Evangelho. Vamos encontrar na doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, na questão 85, Kardec faz uma pergunta. Qual é dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, que é o principal na ordem das coisas? E os espíritos respondem a Kardec: o mundo espírita. Ele é pré-existente e sobrevivente a tudo. Somos um corpo que nada mais é do que uma vestimenta
utilizada por um Senhor chamado Espírito. É Ele o Espírito que nos move, nos guia, que nos conduz. E nós, utilizando o livre-arbítrio, realizamos as ações que escolhemos entre fazer o bem e não fazer o bem. Para não falar no mal. É escolha nossa. Não é de Deus. Deus aguarda que nós evoluamos e que escolhamos o melhor caminho, porque a nossa finalidade, a nossa meta, a nossa chegada é na luz. É nos braços de Deus. É para lá que vamos, queiramos ou não. É a lei do progresso nos impulsionando para o nosso Criador. Queiramos ou não, seremos arrastados com toda a nossa rebeldia aos braços do Criador, seremos conduzidos, queiramos ou não, obviamente, com as consequências do sofrimento nas sucessivas reencarnações. Porque chegamos no mundo espiritual nas mesmas condições em que estamos, com a nossa bagagem, que será examinada na alfândega, e só levaremos conosco aquilo que fizermos do bem, aquilo que ajudarmos, que fizermos ao nosso próximo. Essa é a nossa bagagem única, a nossa obra, as nossas obras, o bem que fizermos na construção de um mundo melhor. É para isso que estamos todos aqui. O Mestre Jesus, no seu Evangelho, foi bem claro. A lição, a mensagem é do Pai, que o Filho veio entregar e nós, sem podermos entender, o crucificamos. E no último momento, derradeiro, ele pede ao Pai que nos perdoe, porque nós não sabíamos o que fazíamos. Como humanidade, não sabíamos o que estávamos fazendo. E continuamos ainda sem saber o que fazemos com nós mesmos, espíritos imortais que somos. Precisamos, urgente, agora que temos a autonomia de pensar, de refletir e raciocinar por nós mesmos, mudar o nosso roteiro. A questão 166 do Livro dos Espíritos, que trata da reencarnação, trata do tema: a alma tem, pois, várias existências corporais? Pergunta Kardec aos Espíritos. Sim, todos nós temos várias existências. Os que dizem o contrário pretendem vos manter na ignorância que eles próprios se encontram. É seu desejo. Sabemos todos nós que por muitos anos não tivemos condições de pensar. Alguém pensava por nós. Alguém resolvia por nós. Alguém tinha conhecimento por nós. Nós simplesmente aceitávamos tudo o que era imposto, tudo o que era dito. O iluminismo veio nos trazer os esclarecimentos necessários à nossa emancipação. Immanuel Kant, filósofo, nos fala que nós éramos menores de idade porque queríamos. Não queríamos a emancipação porque era muito cômodo deixar que os outros fizessem as coisas por nós.
E muitas coisas da religiosidade, da religião, estiveram ocultas, eram segredos. Não era para ser falado em público, não era para se dizer a realidade, a existência. Porque as pessoas não podiam pensar. Elas tinham que viver subjugadas, sob um domínio intelectual nocivo, que perdurou por séculos, até que a Revolução Francesa veio a trazer os esclarecimentos. René Descartes, filósofo francês, utilizando a teoria do método, criou uma construção filosófica que nos trouxe um pensamento e um entendimento de que somos seres racionais. O estudo da razão nos traz o entendimento da compreensão de todas as coisas, inclusive da religião, inclusive dos desígnios divinos, da lei divina e de tudo quanto temos hoje. O avanço científico e tecnológico que temos hoje, devemos, sim, a esse princípio filosófico do encontro da razão, porque até então víamos nós trabalhando e lidando sob o efeito dos instintos, séculos, até que chegamos ao encontro da razão. E a razão nos traz até hoje a um ponto de nós pensarmos que as coisas que a razão não consegue nos explicar transcendem a razão. Já estamos num outro estágio de transcendência da razão, para além da razão, as coisas divinas. A nossa existência é divina. Nós somos filhos de Deus. Somos co-criadores. E isso não é pouca coisa para nenhum de nós. Basta que compreendamos isso e mudemos o sentido da nossa vida. A questão 171, ainda do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: sobre o que está baseado o dogma da reencarnação? Isto é, a reencarnação é verdadeira ou não é verdadeira? Existe ou não existe? Ela é real ou é uma fantasia? Os Espíritos respondem: sobre a justiça de Deus e a revelação, pois repetimos sem cessar. O Espiritismo não só coloca a doutrina para que ouçamos, coloca-nos à disposição vários grupos de estudo, para que estudemos, pensemos, raciocinemos e comparemos. E sintamos a realidade ou não da doutrina, para depois segui-la ou abandoná-la. Porque a doutrina é filosofia, é ciência. O estudo aprofunda-se. Teríamos que levar 10 ou 15 reencarnações para poder chegar a um determinado conhecimento razoável da doutrina. Tanto é profunda a sua essência. Não basta ler. É preciso compreender. Santo Agostinho já nos dizia: eu creio porque compreendo, e compreendo porque creio. Este santo, que foi o pai da igreja, considerado o pai da igreja, acreditou porque compreendeu. Estudou, aprofundou o conhecimento. Não é porque alguém disse, veio aqui e falou. Eu posso vir aqui dizer, sair daqui e fazer outra coisa totalmente diferente. E aqui eu estou lendo a doutrina.
Mas e lá fora o que eu estou fazendo? A doutrina é dos espíritos. Eles ditaram a obra. Uma vírgula que estiver mal, está mal o meu entendimento e não a doutrina. Eu tenho que ter a humildade de entender que a doutrina é dos espíritos, não é dos homens. Os homens não criaram a doutrina. Imaginemos se Constantino criasse a doutrina, o que ele teria feito com a doutrina? E outros imperadores que mudaram até a Bíblia. Essa não. Não é nossa, não é daqui. O que temos aqui, as cópias. As cópias, os originais, estão lá, no mundo espiritual. Um dia, com certeza, nos depararemos com todas essas maravilhas nos seus originais. Pinturas das mais diversas, obras esculturais das mais diversas, cujos originais estão no mundo espiritual. Por incrível que pareça, é uma realidade. As obras espíritas vêm nos dizer e nos esclarecer essas questões. O espírito imortal, mergulhado no fluido cósmico, estamos nós. Vivemos, gravitamos sobre dois vértices: o mundo espiritual e o mundo material. Qual dos dois predomina sobre cada um de nós é a pergunta que temos que fazer. A qual deles estamos mais envoltos, mais entregues, mais submissos? E o que temos até agora colhido deste mundo material? E o que deixamos de colher do mundo espiritual? Porque não dedicamos o tempo necessário a esse entendimento, a esse estudo, a essa busca. Queremos subir, queremos o céu, queremos as maravilhas, sem, entretanto, pensarmos que para subir teremos que descer. Um mergulho, uma viagem necessária a cada um de nós. Viagem essa que faremos para dentro de nós mesmos, buscando a saber quem somos. Quem sou eu? Quem sou eu? Quando eu entender isso, eu vou compreender o significado da vida e vou ficar muito triste e vou chorar por ter perdido tanto tempo, por ter perdido tantas encarnações, por ter sofrido tanto. Vou compreender o que eu preciso fazer comigo mesmo, nessa luta interior que eu tenho que me encontrar. Porque passei séculos, anos desta encarnação, fugindo de mim mesmo. Eu não queria me encontrar. De medo de ver em mim o egoísta e o orgulhoso que sou, o vaidoso, que me coloca num atraso espiritual, me chumbando ao solo que eu não consigo subir. Não consigo ver a luz porque permaneço numa sombra infinita da minha pobreza espiritual. Esta realidade nua e crua é de cada um de nós. Precisamos pensar o que estamos fazendo com nós. É possível mudar? A doutrina nos diz que sim. Sempre é tempo, sempre é hora. A pergunta que fica, mas com que material eu vou realizar isso?
Jesus, o Divino Mestre, nos trouxe a terra, o Evangelho ou os Evangelhos. Um modelo de vida, uma forma de vida, uma educação, um roteiro, uma luz, um porto seguro para toda e qualquer situação da nossa vida aqui na Terra. Por incrível que pareça ou possa parecer, aqui estão as diretrizes que nos conduzirão à luz, ao entendimento, à nossa melhora de vida. Não está na farmácia. Está lá em cima. É esse contato com o nosso Pai, com Jesus, que nos fará melhores seres humanos. A hora avança. E eu preciso deixar uma mensagem mais significativa da obra Coração e Vida de Maria Dolores, psicografada por Francisco Cândido Xavier, nos traz uma mensagem. Porque nós tivemos vários exemplos, mas o modelo e guia é Jesus. Esse é o nosso modelo, é o nosso guia, é a nossa rota num mar agitado. É a bússola, é o farol. O irmão Caridade. Frei Damião vivia numa choça, a mais humilde de idear se possa. Um recanto perdido entre os cerros perdidos, amparando os doentes e os caídos. Mãos calosas na gleba, ele mesmo produz o pão que come e a roupa que veste. E agora, mais cansado, mais sozinho, acolhe os viajantes do caminho, quais se fosse Jesus. É assim que vivia o servo do Senhor, coração transformado em pousada de amor. Os romeiros sem lar, de visita à choupana, a lhe pedirem rumo, amparo e vida nova. Sabia atenuar os rigores da prova, dando-lhes consolo à rude estrada humana. Fosse o pranto de mãe, fosse a triste mendigo, aos enfermos sem fé, que o desespero alcança, aos famintos do pão, as almas em perigo. Entregava o socorro e a bênção da esperança. Assim envelhecera Frei Damião, sentindo Jesus Cristo em cada coração. Quanto tempo vivera, não sabia. Auxiliava a todos, noite e dia. Mais tarde adoeceu, e mesmo assim, curvado para a terra, erguia as mãos trementes, socorrendo viajores e doentes, embora sempre a febre a recordar-lhe o fim. De corpo gasto e desarticulado, numa noite de gelo, ele escuta um chamado. Damião, Damião, há muito tempo, há mau tempo, abre a porta. Liberta-me do frio que me corta. Levanta seu velhinho e abre a cabana estreita. Vê diante de si um enfermo que se arrasta. Nota-lhe o corpo em lepra, a desfazer-se todo. É um pedinte de estrada em chaga, sangue e lodo. Abriga-me hoje só, ele diz suplicante. Damião não vacila e dá-lhe o próprio teto. Lá fora, a ventania é o tumulto completo. Ulula o furacão desatado e violento. Tombam troncos viris,
aos arrancos do vento. Tenho fome, Damião, clama o recém-chegado. O velhinho febril treme, avança, tateia, procura o pão guardado e dá-lhe o pão que tem entre o prato e a candeia. Tenho sede, Damião, pede o estranho viajor. Trago a garganta em fogo e tremenda secura. Damião traz-lhe um pouco de água pura. E o pobre continua em voz lenta e magoada. Tenho frio, Damião, sofri muito na estrada. O irmão de caridade não hesita. Dá-lhe a pele de uso que o recobre. Entretanto, o infeliz, tão triste quanto o pobre, exclama: estou cansado, a inquietação me agita, ajuda-me a dormir. Quero um leito, Damião. Damião dá-lhe o leito e se deita no chão. Mas o pobre na cama, agasalhado e quente, roga em pranto: Damião, tenho o corpo doente, aquece-me, por Deus, tenho a carne ferida, vem a mim, teu calor pode salvar minha vida. Damião não vacila, ergue-se com carinho, ele conhece a dor dos tristes do caminho. Lembra outras noites más, chuvosas e nevoentas, e abraça-lhe, ao deitar-se, as chagas purulentas. Mas nisso, a choça escura se ilumina. Damião sente um choque e busca o itinerante, mas já não vê o pobre suplicante. Erguera-se o mendigo, mostra um rosto diverso e um sorriso sereno. Ajoelha-se, apressa o irmão dos infelizes, e no pranto a banhar-lhe o rosto em cicatrizes, reconhece no estranho o mestre Nazareno. Ele fita em Damião olhar de amor e luz, e enquanto a tempestade estralhaça o alvoredo, com quem sente o céu em divino segredo, Damião deslumbrado, tendo amigo celeste lado a lado, diz apenas: Jesus. O mestre se aproxima e fala-lhe de manso: Damião, vem comigo, encontrarás agora o tempo do descanso. No outro dia, mais cedo, outro irmão aparece, vem rogar a Damião a bênção de uma prece. Mas verifica em mágoa e desconforto, o irmão de caridade estava morto. No entanto, qual seu corpo imóvel reguardasse recôndito vigor, trazia na algidez da própria face uma expressão de paz e um sorriso de amor. Uma vida dedicada ao bem, à caridade, e um encontro com Jesus. Com certeza, todos nós nos encontraremos com Ele. Um dia estaremos juntos.